Vocês sabiam que os seminários do PEC fazem parte de uma disciplina do programa de pós-graduação em ensino de Química do Instituto de Química da UFRJ? Nestes seminários são convidados palestrantes externos, professores e estudantes do programa para debates entre os presentes sobre temas relevantes para o ensino de Química. Aproveite o próximo seminário. Tchau, tchau! Falando especificamente do Marcelo, né? O Marcelo é um grande amigo, assim, um grande colaborador meu e enfim, do próprio programa, né? Do próprio PEC, porque ele teve sempre muito presente na disciplina de filosofia da química, né? Que começou a ser ofertada inicialmente pelo professor Valdemir, depois passou a ser Valdemir, eu e ele, né? Depois eu e ele, e agora estou só eu, né? Mas, enfim, o Marcelo está sempre dando algumas aulas e colaborando bastante, fora na própria orientação, né? Dos alunos, né? Nós orientamos a Fabiane juntos, né? Tivemos uma publicação também junto, eu, Fabiane, ele e Cristiana, que está aqui, né? Então, o Marcelo está sempre presente. E nós estamos orientando agora juntos o Patrick, né, que é da turma de 2020. Né? Então, Marcelo é um grande amigo, um querido, está fazendo um esforço aí para estar aqui, dando esse seminário, certo? Porque ele acabou de tirar um cálculo renal, certo? E nessa semana aí. Então, como ele já tinha marcado, eu digo, cara, se você não quiser, desiste aí. Ele falou, não, já está mais ou menos preparado, pode deixar que eu vou apresentar sim. Então, agradecer muito ao Marcelo, né? O Marcelo, ele é integrante do grupo de pesquisa ao qual eu faço parte, né? Que é o GI2E2, aquele, né? Grupo Interinstitucional e Interdisciplinar de Estudos em Epistemologia, que a gente dá a sigla GI2E2, né? Ele é o nosso químico, ele é o nosso químico de verdade, né? Eu digo isso porque tanto nem eu, nem a Ariane, né, que somos engenheiros químicos, nós não somos químicos, e eu pude confirmar isso quando eu vi agora que passei, né, os slides dele, eu digo, nossa, com certeza eu não sou químico. E vocês vão entender por que ao longo do seminário. E Marcelo traz essa contribuição enorme para a gente, né, no grupo, de um olhar, além de um químico, né, de um físico-químico, de um cara que trabalha com química geral, química inorgânica, né, então ele traz muito essa contribuição para nós, né, de uma química mais pesada, e além disso com um olhar muito das nossas leituras do Bachelard, do Marx, né, porque nós nos conhecemos já há muito tempo, eu e Marcelo, há pelo menos 19 anos, né, e enfim. Então ele vai trazer isso tudo para vocês, espero que vocês gostem. Né? Marcelo, além de tudo isso que eu estou falando aqui, ele fez mestrado e doutorado na Unicamp, né? Fez pós-doutorado no Instituto de Física, aí da UFRJ, é professor da Rural, né, do Departamento de Química, e foi coordenador do programa de Química lá, na Rural, né, programa de pós-graduação em Química, e também do Profqui lá, né, Marcelo foi coordenador desses dois programas, né. Então, Marcelo, assim, muito obrigado mesmo, cara, assim, passar a palavra para você agora, né, e poder apresentar. Beleza. Obrigado pelas palavras, cara, pô, é sempre bom, né, poder conversar com o pessoal do Pequi, né? Eu não sei se vocês chamam PEC ou Pequi, eu chamo de Pequi, que eu acho bonito, né? E eu acompanhei, né, o surgimento desse programa, né? Por questões, né, de estar em outra instituição, né? E eu optei por não fazer parte, né, na época, né, do corpo permanente e tal, né? Mas sempre mantive esse olhar com bastante assim curiosidade e carinho aí pelo Pequi, né? Que eu acho que é
foi uma iniciativa fantástica, né, que a UFRJ conseguiu colocar em prática, né? Tá, e o Rodrigo falou isso mesmo, né? Então, eu participei durante anos aqui do programa de pós-graduação em Química, né? Fazendo Química de laboratório, mas já tem alguns anos, né? Que eu fui me interessando mais e mais, né? Pelo ensino de Química, né? E queria deixar bem claro isso, né? Eu não tenho formação em ensino de Química, eu não tenho formação em filosofia da Química, eu não tenho formação em história da Química. Então, o que eu coloquei no meu resumo, né, vamos passear, né, por alguns conceitos, alguns questionamentos, né, é do ponto de vista de um professor de química, né, do ponto de vista de alguém que, ao dar aula de química, né, repetidas vezes para diferentes turmas, diferentes disciplinas, né, vai encontrando determinados questionamentos vindos dos alunos, né, determinadas insuficiências, né, dos materiais didáticos, né, às vezes até das conversas com os colegas, né, e tive a sorte, né, de ter os camaradas, né, do GI2E2, né, onde a gente conseguiu trazer alguns debates muito bons, né, que com certeza melhoraram, né, a qualidade das aulas, né, minhas e dos meus colegas também, né. Então, é desse ponto de vista, né, que eu vou fazer esse passeio, né. Tá? Então, não me cobrem, né, conceitos fundamentais e altamente elaborados de filosofia, muito menos de história, né. De química a gente pode até conversar, né, mas no restante são muito mais assim, né, são questionamentos de um profissional da área de ensino. Então, por isso eu acho que vai ser divertido conversar com vocês também. Tá? Porque nesse sentido eu espero que seja útil. Então, Rodrigo, por favor, vai para o próximo slide. Né? Então, quando eu tive contato, né, com essa área da filosofia da química, né, rapidamente eu identifiquei ali, né, falei, nossa, aqui tem um campo muito interessante, né, porque debates que poderiam estar dispersos, né, anteriormente, né, que diziam respeito ao ensino de química, né, essa questão dos conceitos, né, como é que é isso, né, a história de um conceito, a evolução de um conceito, né, as metamorfoses que um conceito sofre, né, ao longo da sua própria história e tal. Questões que aí são questões minhas, né, que eu sempre gostei disso, né, de estudar a história, né, das ciências, né. Então, junto disso, né, a filosofia da química me trouxe um outro eixo, né, de pensamento, que foi isso da autonomia epistemológica da química, né. O que torna a química diferente das outras ciências? Né? Porque a gente sabe que o tempo todo, né, em particular os físicos, né, eles ficam dizendo, química é física, né, é um pedacinho da física e tal, né, e aquilo sempre me incomodou muito, né, porque eu falei, não, tem muita diferença, eu só não conseguia elaborar, né, qual seria essa diferença, o porquê que a química teria uma ciência legítima em si, né. Então, ao estudar um pouco de filosofia da química, né, ao tomar contato com essa disciplina, que é nova, né, vocês sabem que tem aí 30, 40 anos no máximo, né, que isso se constituiu como uma área, né, dentro da filosofia das ciências, né. Então, esses quatro eixos, né, eles começaram a fazer sentido para mim. 3 já faziam e esse 4, né, veio dessas leituras, né. Então, é em cima desses 4 eixos que a gente vai tentar, como diria meu amigo Barroco, né, de uma forma mais ou menos caótica, mas sempre caótica, né, passear por aqui, tá bom? Então, próximo slide, por favor. Então, eu questionei, né, no meu resumo, a questão do o que é um elemento químico, né? Existe uma definição de elemento químico, ela é única, né? Basicamente é isso. Então, eu sempre gosto de colocar, né, essa alegoria, né? Que é esse quadro, né, pintado pelo Joseph Wright of Deb, né, já no século XVIII, né, tá? Mas retratando um evento, né, que aconteceu um século atrás, né, do quadro, que teria sido a descoberta do fósforo, né, a história, talvez vocês conheçam, né, os 50 baldes de urina, né, virou, inclusive, livro de um aluno nosso aqui do Prof. Ki, da Rural, né, que é um youtuber, né, o Marcelão da Química, talvez vocês conheçam, né, e eu pude acompanhar o desenvolvimento do trabalho dele, né. Então, eu gosto sempre de começar com essa alegoria, né. Quer dizer, o
que é que causou, né, toda essa comoção, né, a ponto de isso se transformar num quadro, e esse quadro, ele tem todos, isso aqui é só o detalhe, né, mostrando o alquimista e seus ajudantes, né, seus discípulos ali atrás. Então, a luz do fósforo, ela é tão maior, ela é tão mais resplandecente do que a luz de uma vela, de uma lamparina que está ali atrás, né. Por que isso virou um quadro? Ele foi digno de uma pintura. Acho que é o único elemento químico que foi digno de uma pintura. Então, quer dizer, o que é isso, esse elemento químico, né? Qual foi o impacto, né, dessa estruturação da química, né, a partir dos corpos elementares, né, como queria o Lavoisier, né, os corpos compostos, né? O que foi isso, né, esse século XVIII, né, século XIX? Então, eu gosto de começar por aqui, né? Então, Rodrigo, por favor, o próximo. E por quê? Porque a gente vai ter que falar exatamente do que a gente conhece como tabela periódica, sistema periódico, lei periódica, né? Tem essas três denominações, né? Mas no fim das contas estamos falando, né, do grande sistema periódico, né? Que o Éric Serry, né, que é um dos expoentes da filosofia da química, gosta de chamar, né, de longe, né, a maior ideia da química moderna, né? Então, quando a gente discute elemento, necessariamente a gente tem que ir para a tabela periódica, afinal de contas é a nossa tabela periódica dos elementos químicos, né? Então, quer dizer, por que tem que ter esse elemento químico? Por que tem que ter esse adjetivo? Porque não é só a tabela periódica dos elementos, tá? Então, próximo slide, por favor. Né? Então, eu quero, né, discutir com vocês, né, duas tensões conceituais. Tá? Então, a primeira delas, né, o que vem a ser esse tal de elemento químico, né, se é que existe uma resposta única para isso, né? E a segunda, que vai ter a ver com isso também, né, é a seguinte: o que a gente conhece por tabela periódica, né, eu consigo reduzir tabela periódica a ideia de configurações eletrônicas, ou seja, eu consigo reduzir o que é o mais fundamental, né, da química, ou seja, a ideia de elemento químico, né, à mecânica quântica. Então, são duas grandes tensões conceituais, né, que vão permear o tempo todo aqui o nosso passeio. Próximo slide. Né? Então, se a gente for analisar, né, essa primeira tensão, o que é um elemento químico, a gente pode encontrar pelo menos três respostas fáceis para o que é um elemento químico. Né? A primeira delas, aquela que a gente adora, que gosta, que usa em laboratório, e quando a gente vai para a balança. Né? Vai para a balança, usando estequiometria, né, fazendo nossos cálculos para... preciso usar tantos milimol de um determinado composto para reagir com X milimol do outro composto. A gente vai para a balança e pesa. Como é que a gente consegue fazer isso? Né? Usando, né, uma definição de elemento químico, que é a ideia antiga, né, porém muito atual, né, de elemento básico. Né, que o nosso elemento químico é isso, né, aquilo que se mantém nas reações químicas. As leis ponderais estão cristalizadas, né, dentro desta definição de elemento químico. Mas a gente também pode pensar o seguinte: caramba, quando eu vou para uma tabela periódica moderna, né, eu vejo lá muitas vezes o que é a ideia de distribuição isotópica de um elemento. Então, quer dizer, aquele elemento que eu peso, na verdade, vocês sabem, né, tão bem quanto eu, aquela massa é uma massa média. Então, quer dizer, tem uma outra definição de elemento químico que seria o quê? A ideia de isótopo, né, que é um material simples, ou seja, é o átomo, né, que contém apenas um elemento definido, né, propriedades físicas bastante precisas. A ideia de isótopo. Poxa, então tem uma segunda, né? E teria uma terceira. Veja, a terceira é aquela história. Então, se eu consigo trabalhar num sistema isolado, no vácuo, né, e consigo determinar o que a gente usa muito, né, a configuração eletrônica. E vejam que eu coloquei um adendozinho aqui, a configuração eletrônica, né, configuração eletrônica de livro-texto. Vamos tentar chegar nisso depois. Então, pelo menos 3 definições para elemento químico. E a gente usa as 3. Depende da situação, depende do para que você quer. Né? Se você está num laboratório preparando uma reação, você pode usar a primeira definição.
se você está fazendo um trabalho de espectroscopia, né, e quer ver aqueles deslocamentos maravilhosos, né, de bandas no espectro de infravermelho, no espectro Raman, você pode fazer enriquecimento isotópico, lindo, né? Ou, se você está trabalhando com espectroscopia eletrônica, né, e quer, por algum motivo, entender ali aquelas transições, né, e aquilo vai ser muito útil também para você, você pode usar essa terceira definição, né, de um átomo elementar. Você, em determinados momentos, né, você vai utilizar definições que estão, como é que eu poderia dizer, dispostos em camadas. Você pode usar uma definição numa camada muito profunda, numa camada intermediária, ou numa camada mais superficial. Então, acho que essa aqui é a beleza, né, do elemento químico, né? Elemento químico, elemento dos químicos. Tá? Próximo slide, por favor. Né? Então, a gente tem essa noção, né, de que a ideia de elemento químico, né, ela vai ser retomada, né, a ideia de átomo, né, ela vai ser retomada, vai gerar a ideia de elemento químico com Dalton, né, a história do como isso aconteceu, né, ela é assim um tanto quanto nebulosa, né, do como é que o Dalton chegou nisso tudo, né, os documentos originais dele se perderam, bombardeio, né, pelos nazistas na Segunda Guerra, enfim, o resto fica para os historiadores, né. Mas está ali, né? Então, quer dizer, em 1803, 4, ele conseguiu listar, né, 20 substâncias elementares, chamou de elementos, né? Felizmente, a gente não usa mais, né, esses símbolos, né? E algo que eu gosto de chamar a atenção em minhas aulas é que é possível que quando Dalton tenha trazido novamente a ideia de átomo, né, e dali derivado a ideia de elemento, né, ele tenha sido um precursor da ideia quântica, da ideia de descontinuidade. Né? E eu não estou falando isso de orelhada, eu estou me baseando num trabalho de um grande historiador, né, que é o Siegfried. Né? Ele vai dizer isso, ele fala, olha, o que se chamava de química era uma confusão, uma bagunça, né? E o que ele coloca é uma ideia revolucionária, né, de um quanto de peso. Um quanto de peso. Olha, as coisas existem, mas existem unidades discretas de peso. Um pesa mais do que o outro, todo mundo que for igual pesa a mesma coisa, mas quem for diferente pesa diferente. Né? E isso é a ideia de átomo, isso é descontinuidade. Isso é a coisa mais genial, né, que pode ter acontecido ali no início do século XIX. E, no entanto, todo mundo sabe, os próximos 50 anos, né, a bagunça continuou. Essa ideia, né, ela foi, por alguns, abraçada, por outros foi rechaçada, né? É Berzelius que vai tentar dar uma leitura, né, para essa ideia do Dalton. Você vai ter a escola francesa com uma outra leitura, né, aquela coisa dos equivalentistas contra os atomistas, que durante 50 anos ninguém conseguiu conversar. A ideia foi tão revolucionária, ela abalou tanto as estruturas do que se conhecia, né, por química, né, Lavoisier e outros antes aí, né, que ela não conseguiu ser acomodada. 50 anos, meio século. E as coisas acontecendo, né? E as coisas acontecendo. Tá? Então, por favor, Rodrigo, próximo. E quando a gente olha para uma tabela periódica moderna, né, com os nossos 118 elementos, né, a gente olha para essa diversidade. Aqui, por acaso, essa aqui é da IUPAC, né, que traz a ideia, né, das abundâncias isotópicas. Então, quer dizer, 1803, 2020, essa aqui deve ser de 2016, 17, mais ou menos, essa figurinha aqui, né? Tá? Então a gente tem aí esses 200 anos, mais ou menos, 200 e poucos anos, de um avanço estúpido, né? Absurdo, né? Nesse conhecimento científico, tá? Então pode passar, Rodrigo, por favor. Né? E para falar de sistema periódico, então, quer dizer, a gente pode começar com aquela tabelinha do Dalton, né? Querem voltar para antes, para o Aristóteles, né? Aquela coisa toda dos 4 elementos. Não, aquilo não faz sentido, né? Aquilo é outra linhagem de pensamento, né? A gente entende, né, como ponto, né, de origem do nosso sistema periódico, né, a ideia do Dalton, aquela lista pequenininha de 20 elementos, né? E o resto vocês sabem, vocês conhecem isso, né? Todos esses 3 professores universitários, né, na Europa, né? A gente tem Toberainen, que acho que era Breslau, se eu não me engano, na Alemanha, né?
Chancotois, que era francês, numa escola de Minas, né? E o Newlands, que era inglês, né? Numa universidade que me fugiu o nome agora, mas enfim, uma boa universidade também. Então, quer dizer, todo mundo tentando entender. Tá, beleza, a gente tem vários corpos simples, elementos ali, o que a gente faz com isso? Vamos agrupá-los. Como? Deve ter umas homologias aí, deve ter semelhança, etc. O que a gente usa para descrever isso, né? Tá? Então, num primeiro momento, peso, né? A mesma coisa que o Dalton tinha colocado. O Dalton coloca, depois vocês voltem para aquela tabelinha do Dalton, tem coisa com o mesmo peso, tem coisa com peso maior, com peso menor, né? Peso, não era massa relativa, peso, né? Depois você vai tendo, né, o estabelecimento, né, da chamada massa relativa. Coloca um padrão, né, o oxigênio com uma massa errada mesmo, e toca em frente, né? Então, próximo aí, Rodrigo, por favor. Né? E, de qualquer maneira, quando a gente chega nos anos 60, né, do século XIX, ou seja, 50 anos depois, né, do Dalton ter colocado a sua ideia, né, que causou um terremoto, né, no que se conhecia por química, né, começam realmente a ter o quê? Um acúmulo, né, suficiente de conhecimentos a ponto de se criar, né, uma necessidade de falar a mesma língua. E essa mesma língua é o grande congresso, né, mundial de química, de Karlsruhe, né, na Alemanha, em 1860. Então, quer dizer, tinha 2 químicos, né, jovens, né, aqueles pessoal que ganha hoje em dia a gente ganha aquele crachazinho, né, júnior, né, que estavam ali frequentando esse congresso, né, um deles um russo e o outro um alemão, eram jovenzinhos de 20 e poucos anos, tá? E eles estavam lá, e eles tomaram conhecimento de todo esse debate, né, sobre, olha, a gente tem que falar a mesma língua, tem uma questão muito confusa aqui chamada peso, a gente não entende o que é esse negócio de peso, precisamos padronizar os nossos pesos, massas atômicas relativas, né? E tiveram contato com a famosa lista, né, de pesos atômicos distribuída, né, pelo Stanisław Canizaro, né? Tá? Pode passar, Rodrigo, isso aí é só palavras, né? E uma coisa muito interessante, né, que muitas vezes é deixada de lado quando se fala, né, no sistema periódico, né, que organizou os elementos químicos, né, não foi só a massa atômica relativa que foi utilizada para colocar em pé esse sistema, né? Existe um papel que é fundamental e é absolutamente, vamos dizer assim, independente, né, da ideia de massa atômica relativa ou de peso atômico, tá? Que é a ideia primitiva, né, a noção primitiva de valência, né? Porque isso também estava se desenvolvendo. As diferentes escolas, né, a francesa, inglesa, alemã, cada uma tinha sua própria definição de poder de combinação, né? Uns diziam que era afinidade, outros diziam que era valência no sentido de poder de combinação, outros iam dizer que na verdade era atomicidade, né? Mas tudo queria dizer uma única coisa, né? Então, como diz o Bachelard, né, um conceito, né, com múltiplos nomes, na verdade ele ainda não é um conceito, né? Ele é uma noção, né? Ele precisa ser desbastado, precisa ser limpo, né? Precisa ser trabalhado, né? Então, ali pelos anos 60, né, do século XIX, é que vai aparecer, né, valência, né, no sentido primitivo, né? Se bem que a gente ainda usa, né? E eu acho muito bonito esse conceito de valência enquanto poder de combinação, né? A valência do carbono é 4, a gente não cansa de repetir isso, né? E tá certo, tá tudo bem. O carbono faz 4 ligações, tá tudo certo, tá ótimo. Na imensa maioria dos compostos, o carbono fará 4 ligações, né? Tá? Então, quer dizer, isso também estava presente. Isso é pouco mencionado, né, quando se fala em sistema periódico. Mas são esses 2 descritores, vamos dizer assim, né? A ideia de peso atômico e a ideia de valência, enquanto poder de combinação, né, que vai vão possibilitar, né, a edificação do sistema periódico, né? E sobre essa questão, né, da valência, né, isso é outra coisa, né? Como somos felizes, né, por os nossos antepassados químicos terem adotado a notação de Cooper, de traços, né? Já imaginaram a gente utilizando essa notação de Odlin? Né? Olha só, então você bota como é que chama isso aí? Uma aspa, né?
bota uma aspa dizendo que a valência do hidrogênio é 1, bota 2 aspas dizendo que a valência do oxigênio é 2, do nitrogênio é 3, do carbono é 4, e para dizer que está ligado, bota aí uma chave, tá tudo bem. Imaginou escrever fórmula de composto orgânico monstruoso, de proteína, de sei lá o quê, né? Quer dizer, não, né? Não. Então, pô, que bom. Cooper, muito obrigado, né? Então, pode passar para o próximo slide, por favor, Rodrigo. Né? Então, isso deu origem, né, a uma outra questão, né, em química, né, que a gente não vai se aprofundar hoje, né, mas que é também a ideia de ligação química. A valência, né, essa noção primitiva de poder de combinação, ela traz consigo uma coisa que é simplesmente o seguinte: bom, o que quer que seja, átomos, elementos, né, corpos simples, qual seja o nome que você dê, de alguma forma eles estão ligados. Que cola é essa que mantém essas coisas ligadas? Não sabemos. Mas a gente tem que representar isso. Então começam as representações, né? Então essa chave, ela era antiga, né? O Odlin, ele não cria a chave, né? Essa chave é da época do Joseph Black, século XVIII, né? Tipo, pela chave eu quero dizer que estão ligados um ao outro. Beleza, né? O Cooper, pô, para com esse negócio de chave, bota um tracinho, tá tudo bem. Maravilha, ó, união, ele deixa, né? É união que eu quero dizer, ou seja, ligação, né? Tá? E aqui a gente tem o Franklin, né, que foi um cara genial, né, ao longo do século XIX, trabalhou em muitas áreas, né, também utilizando a chave, né, mas querendo mostrar, né, usando negrito. Então, quer dizer, ainda era bastante confuso isso também, como não podia deixar de ser, né? É um conceito que está sendo elaborado, né? Então, o que a gente está vendo aqui nada mais é do que um instantâneo, né, de uma história conceitual que evoluiu ao longo, né, da primeira metade do século XIX. Tá? Próximo slide, por favor. Né? E para a gente voltar, né, para o Mendeleev e para o Mayer também, né, tá? Qual foi a ideia deles? Bom, os caras saíram do congresso igual a gente sai de congresso, né, animadaço, fala, caramba, isso aqui é muito legal, vou voltar lá para a minha universidade, vou trabalhar com isso. Né, tive muitas ideias, trocar conhecimento foi a coisa mais gostosa que eu já fiz na vida, né? Isso nunca tinha acontecido antes, primeiro congresso. Voltaram e começaram, bom, então tá, agora a gente tem uma tabela, né, distribuída pelo Stanisław Canizaro com o que seria, né, massa atômica relativa, primo, né, do peso atômico, mas já um pouco diferente, porque você já tem um padrão e tal, né? E, pô, vamos listar isso em função do aumento, né? O Mayer, ele trabalhou apenas com os elementos dos grupos principais. Ele já tinha uma tabela em 1864, só de elementos dos grupos principais. O Mendeleev que resolveu, né, avançar um pouco mais com isso, né, e utilizou massas atômicas do que hoje em dia chamamos de elementos de transição, né, de metais. Tá? Mas noves fora, né, a ideia está aqui, né, pegando elementos, né, modernos, né, estão todos aí, gases nobres, etc, né? Então, pô, coloca numa lista, beleza. Depois vamos quebrar essa lista onde a gente encontra homologias, né? Homologias. Então, essas homologias, elas só são possíveis de serem compreendidas, ou seja, só é possível quebrar essa linha quando eu entendo a noção primitiva de valência. Então, é em função do aumento da massa atômica relativa, mas só faz sentido se eu tenho a noção primitiva de valência. Aí eu vou entender que a valência do lítio é igual ao do sódio, que é igual ao do potássio, né? E além disso, eles vão ter propriedades, né, químicas que são bastante semelhantes, a reatividade, etc. Eu vou entender que a valência de berílio, magnésio e cálcio é 2, né? Boro, alumínio e escândio, né, anterior ao galho, óbvio, né? Tá? Acho que o próprio escândio nem é dessa época também. Vão ter a sua valência 3, né? Carbono, silício, tá? Estanho, que poderia estar aqui, mas é muito maior do que 25, e por aí vai. Então, quer dizer, caramba, pô, legal, e agora que eu fiz isso, eu consegui agrupar, né, os meus elementos por homologia, tá? Homologia respeitando a valência, respeitando, né, a reatividade desses elementos. Próximo slide. Né? E vocês devem ter reparado que essa lista, né, ela é pequenininha, ela termina no manganês, 25, né? Por quê? Porque, caramba, tá lá o Mendeleev, o cara novinho, né, tinha, pô, professor recém-contratado, né, tá no estágio probatório ainda, não pode ficar dando muito vacilo, né, aquela coisa. Ele começou a fazer essa lista e falou, cara, eu vou ver o que faz sentido aqui, né? Aí ele começou a listar e falou, legal, pô, a valência só aumenta até o 25.
Aí do 1 ao 7, coisa linda, maravilha. Depois do manganês entrava o ferro. Aí o ferro, pô, cai para 3. Não bom, né? Caramba, minha reta vai ficar esquisita, isso não tá legal. Bota de lado. O que ele faz? Bota de lado, né? Ele exclui. Pode passar para o próximo slide aí, Rodrigo. Ele exclui. Onde está essa seta vermelha que eu coloco aqui nesse slide, né? Olha o que ele coloca ali, ferro, cobalto, níquel, né? Tem cobre de novo, o cobre aparece 2 vezes, então tá rutênio, ródio, a prata, o cobre, prata e ouro aparecem aqui, mas aparecem também no grupo 1, né? Tá certo? Então, ele não tinha certeza do que ele estava fazendo. Ele falou, tem algo aqui, mas eu não tenho, né, clareza do que exatamente está acontecendo, deixa num grupo à parte. Não é à toa que isso é chamado grupo 8, né? Tá lá, até o grupo 7, pela valência 7, tá lá depois, por uma questão, né, meramente de você colocar, né, a sequência do grupo 8, né? Várias tabelas antigas ainda traziam isso, né? A tríade ali, ferro, cobalto e níquel, né? Como se fosse o grupo 8 e tal, tá? Então, vejam, dessa forma, a gente tem uma primeira montagem do sistema periódico, né? Baseado em quê? Se vocês olharem no topo, né, dessa tabela, tá? Vocês vão ver que estão ali, né, as estequiometrias dos óxidos, né? Então, R2O, RO, R2O3, RO2, né? R2O3 de novo, RO3, tá, e por aí vai. Quer dizer, então, você vai tendo, né, a ideia de valência, possibilitando, né, a quebra da linha de elementos, né, em função das suas massas, mas agora em função das suas homologias, tá? E a história, todo mundo sabe disso, né, que o Mendeleev, ele tinha tanta segurança, né, de que, olha só, eu não sei direito como isso funciona, mas funciona. Então, quer dizer que eu vou deixar uns espaços vazios aqui. Por quê? Ele pega, inclusive, a ideia do Dobereine, né, de bastante tempo atrás, né, 1816, 17, né, das tríades. Eu falo, esse troço não dá salto, não. Existe sempre uns valores intermediários, né? E deixa espaço ali. Vai falar, vai ter um elemento aqui 44, vai ter outro 68, vai ter outro 72, né? De massa aí, tá? Então, quer dizer, deixou isso, tá? Pode passar o slide, Rodrigo, tá? Então, quer dizer, como eu disse, né? Ele tinha essa confiança, né? Porque as tentativas anteriores de modelar, né, de tentar fazer essa periodicidade, falharam, né, deixaram a desejar por isso. O pessoal pegou só o que existia, né, e o Mendeleev falou, não, vai aparecer. E vocês sabem, ele fez previsões, falou, ó, as propriedades devem ser médias entre, né, o anterior e o elemento anterior e o elemento posterior, né, e teve vamos dizer assim, né, a coragem, né, de publicar isso, né, tá? Um fato interessante sobre essa coragem do Mendeleev, né, de deixar os espaços vazios, é que em muitos livros, né, a gente vê escrito o seguinte, a gente vê escrito assim, não, então foi essa capacidade preditiva do sistema periódico que deu, né, vamos dizer assim, né, solidez, né, que ganhou a comunidade dos químicos, né, para a ideia de periodicidade. Mas, se a gente fizer um levantamento histórico, né, pegar documentos de época e tal, a gente vai ver que não foi bem assim, tá? Então, por exemplo, o elemento, se eu não me engano, o galho, ele só vai ser descoberto lá em 86, uma coisa assim, né? Então, tem esses três elementos, é o escândio, o galho e o germânio, né? Um dos três só vai ser descoberto em 86, tal, mas em 82, o Mendeleev é agraciado com o que seria o Nobel da época, né, que é essa medalha Dave, tá? Não só ele, o Mayer também ganha essa medalha, né? No discurso de outorga dessa medalha, não tem nenhuma vírgula sobre esse negócio de previsão de novos elementos, tá? Mais do que isso, os três laboratórios que descobriram o escândio, o galho e o germânio publicaram seus resultados sem mencionar uma única vírgula também sobre tabela periódica, sobre sistema periódico. Ninguém deu bola para isso, não. Isso era um debate acadêmico. Vejam que interessante. Então, a gente está falando, né, ele vai publicar em 69, então, 79, 82, uns 15 anos, mais ou menos, né? Durante esses 15 anos, isso permaneceu como um debate meramente acadêmico, né? Quem chamou a atenção de que o elemento galho, descoberto lá pelos franceses, o elemento germânio, descoberto lá pelos alemães e tal, satisfazia a previsão foi o próprio Mendeleev.
né, tomando conhecimento daqueles dados, falou, opa, eu previ esse cara aí. Olha aqui, ó, e com boa precisão, inclusive. Aí sim, né, que isso começa, a olha só, não é que é, né, então, caramba, mas então não é que existia uma busca pelos elementos previstos pelo Mendeleev, ninguém estava nem aí para isso. Era um debate meramente acadêmico de professores de química nas universidades. Tá? É interessante, né, isso, tá? Porque a gente tem essa tendência a contar história ou repetir história mal contada, né? Então, temos que estar sempre tomando cuidado, né, com as historinhas dos livros, né, tá bom? E, no final das contas, né, estou eu tentando mexer o cursor aqui, mas o cursor não está comigo, né? O que acontece, né, que no final das contas o Mendeleev mostra, né, que isso, chamado de lei periódica, é algo da natureza. A gente pode chamar de lei natural, sei lá, chamem como quiserem, mas é algo que está lá, isso acontece, isso existe, e é assim, né? Essa é a força da contribuição, isso permite explicar os 60, mais ou menos, elementos que existiam até 1869 e permite depois acomodar, né, os outros quase 60 elementos que vão aparecer depois de 1869, né, que é mais ou menos 50-50 essa contagem, né? Próximo slide, por favor. Tá? Por quê, né? Os próximos elementos só vieram para trazer confusão, só confusão. Caramba, aparecem umas coisas esquisitíssimas, terras raras. Porra, todo mundo igual. O cara tirou lá um mineral lá da Ytterby, né, na Suécia, e não parava de sair elemento dali. Cada vez que fazia uma análise diferente, saía um treco a mais, um treco a mais, um treco a mais. Que é isso? Como é que pode todo mundo igual, né? Então, esse foi o primeiro abalo, né, e logo na sequência, né, se vocês olharem aqui a época disso, 3 anos depois que o Mendeleev publica a sua primeira tabela, isso aparece. Então, isso não cabe lá não, isso tem uma valência esquisita, né, o peso deles é tudo muito parecido, não tem nada a ver e tal. Não tem problema não. Primeiro, ele foi para o laboratório, trabalhou para caramba, né, na correção dos pesos, né, usando, né, a noção mais elaborada de massa atômica relativa, né, e falou, tudo bem, eles são diferentes mesmo, então a gente faz o seguinte, a gente classifica todos eles por homologia e bota numa grupo, né, numa linhazinha à parte. Depois a gente vê o que faz, mas eles são periódicos sim, né? E muito tempo depois, né, 20 anos depois aí, você vai ter os gases nobres, né, pesquisa lá do como é que chamava ele? Humphrey Davy? Não, Humphrey Davy, me fugiu o nome agora, mas enfim, é o Ramsay, né? Laboratório, né, pesadão ali na Inglaterra, os caras começam a fazer aquela destilação fracionada do ar e também não para de descobrir coisa, né? E sai um, e sai outro, e pá, aquela coisa, fala, o que faz com isso? Vamos agrupar na tabela. Mas esses caras não reagem, esses elementos não reagem. Como é que vai fazer? Né? Em qual grupo, por homologia, no que diz respeito à valência, poder de combinação, eles entram? Né? Novo abalo, né, a ideia de periodicidade. E Mendeleev, né, numa maior tranquilidade, fala, não tem problema, abrimos um grupo, e vamos chamar esse grupo, inclusive, de grupo 0. Valência 0, não tem valência, não tem problema. Satisfaz a questão do aumento crescente do peso e tal? Satisfaz. Então tá bom, a gente criou uma valência para ele, chama de 0. E criou um novo grupo. Simples assim. Quer dizer, ele realmente teve, né, essa segurança, né, do que ele estava fazendo, né, essa certeza de que ali tinha algo, né, bastante sólido. Né? Próximo slide, por favor. Né? Aqui temos uma tabela já de 1904, né, então já aparece o grupo 0, né, tá lá hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, né, radônio só vai aparecer depois, né, com os trabalhos do Rutherford, né, em radioatividade e tal, tá? E os outros grupos, né? Essa aqui é a tabela condensada, que se diz, né? Em 1905 eu não trouxe essa figura, não, mas o Werner, né, da química de coordenação, ele publica a primeira versão de uma tabela estendida, com que hoje em dia chamamos de bloco D, né? Claro, era o interesse dele, né? Que nada mais é do que pegar os elementos, né, de transição, como a gente chama hoje, e colocar num bloco separado, né? Que é a forma atual da tabela. Veja que o grupo 8 continua ali, né? Tá lá ferro, cobalto e níquel, aquela coisa toda, tá? E
nesse momento, né, os lantanídeos, né, como chamamos, eles já têm as suas massas atômicas relativas, né, basicamente determinadas. Vocês podem comparar com aquela tabelinha colorida que foi apresentada antes, onde estava cheio de interrogação, né? Tipo, se conhece, mas os pesos ou as massas relativas, né, não eram seguras, né, não havia segurança naqueles valores, tá bom? Tá? Então, próximo slide, por favor. Tá? E todo mundo sabe, né, que esse sistema periódico, ele tinha problemas, né? Em 1907, Mendeleev morre, né? E, pô, tá todo mundo que era mendelevista, vamos dizer assim, falando, não, tá tudo bem, é isso aí mesmo, né? E deve ter algum probleminha aí, mas as nossas medidas serão melhoradas, faremos novos e melhores instrumentos e vamos embora, né? Tá? A gente sabe hoje que não foi bem assim, né? E uma questão que já estava aparecendo ali era uma questão quase filosófica, né? O que é número atômico? Né? Número atômico nada mais era do que o número, né, de uma lista nesse momento, né? Do mais leve para o mais pesado, eu faço a lista do 1 até o mais pesado que eu tiver. Então você tinha, né, talvez esse desconforto, né? Será que esse número atômico não tem nada para nos dizer, né? Tá? E logo, né? Pode passar o slide, Rodrigo. Né? E logo a gente vai ter o quê, né? A própria questão de um átomo que não é mais átomo, né? Um átomo que já é divisível. No final do século XIX, o Thomson, né, consegue determinar a razão, né, da massa pela carga do elétron, aquela coisa toda. Ele fala o átomo é divisível. E começa o quê? Começam a existir, né, os modelos atômicos que não são daltonianos, né? O Dalton foi o último modelo, né, vamos dizer assim, de um átomo a átomo mesmo, raiz, né, enquanto algo indivisível. Então, com o Thomson começa, né, toda essa questão de, bom, se isso é divisível, isso tem que ter alguma estrutura. Por quê? Porque existem diferentes elementos químicos, existem elementos que reagem de formas absolutamente diferentes, que formam compostos de formas, né, absolutamente diferentes, a metais, a gases, a líquidos, a etc. Então, quer dizer, e o resto, né, é o que a gente conhece também, né? Rutherford não tinha nada a ver com esse negócio de química, né? Ganha o Nobel de Química depois de passar 8 anos no Canadá, né? Junto com Frederick Soddy, né, estudando radioatividade, né? Essa foi a grande pesquisa da vida dele, né, o tempo todo, né? E os famosos resultados inesperados, né? Resultados completamente não buscados, né? Serendipidade, falando alto aí, né? De 1911, né? Então essa ideia de uma estrutura, né, atômica, ela já estava colocada, né? Então, quer dizer, se existe uma estrutura atômica, não sabemos qual é, né? Será que essa questão dos problemas com o sistema periódico, né, do tipo um átomo mais leve, porém corretamente classificado por homologia, depois de um átomo mais pesado, também corretamente classificado por homologia, né, quanto à sua valência, será que não tem outra coisa além da massa? Isso deve ter sido, sim, uma questão, né? E a gente pode até dizer, né, no seguinte sentido, né, enquanto se ficou preso à ideia, né, de que o descritor correto era a massa atômica relativa, isso deve ter impedido, inclusive, né, avanços maiores nesses conhecimentos, né, na comunidade dos químicos, tá? Porque, como está no título desse meu slide aqui, né, num laboratório de física, algo de novo acontece. Quem assumiu essa ideia, né, de estrutura atômica, quem assumiu essa ideia de, afinal, do que é feita a matéria, né, infelizmente não fomos nós químicos, né, foram os físicos, tá? Então, quer dizer, o que é possível resgatar, né, do ponto de vista histórico, né, é que, o comecinho do século XX, havia quantas versões de modelo atômico vocês imaginarem, de tudo um pouco, tá? E havia, né, algo muito interessante, que eu acho difícil a gente encontrar hoje, né, que é isso aí, físico amador. Imaginem isso, um físico amador hoje em dia, né? Um químico amador, está publicando, esse cara publicou em revista boa, esse era um holandês, ele era advogado, né? Mas, enfim, gostava de física, estava sempre ali lendo os artigos e tal, então se
caracterizava, né, como um físico amador. E lendo os seus trabalhos, lendo tudo que estava ali de fronteira, né, ele coloca uma proposição. Ele fala, olha, esse átomo deve ter sim uma estrutura, pega a ideia do Nagaoka, né, que falava de um átomo que teria uma estrutura meio que planetária, né, e pega os resultados resultados inesperados, né, ali de Geiger e Marsden, no laboratório de Rutherford, e propõe, fala, olha, eu acho que o que ordena, né, vai vendo, eu acho que o que deve ordenar, né, os elementos químicos na tabela periódica deve ser essa carga nuclear, ou seja, a ideia de núcleo, a ideia de cargas, né, elétron já estava bem estabelecido, a ideia de uma carga positiva, que é, sim, derivada também, né, desse experimento do Geiger e do Marsden, tá? Que, aliás, não estavam procurando nada disso, né, mas enfim, tá? Então, quer dizer, tá joia, beleza, mas ele é um físico amador. Mas aquilo, de alguma forma, chamou a atenção, né, de um ex-aluno do Rutherford, Moseley, né? Pode passar o slide, Rodrigo. E o Moseley resolve fazer, né, um experimento. Eu procurei, tá, a imagem do equipamento dele, mas não encontrei. Mas existe, tá, esse tal de canhão de elétrons que ele usou, né? Então ele estava usando tecnologia de ponta, né? E falou, tá, por que não testar essa hipótese, né, do Van den Broek, tá? E irradiou, né, segundo o artigo dele próprio, né, 12 diferentes elementos, 10 deles eram sequenciais naquela linha, né, de elementos. Então, suas massas, né, aumentavam sequencialmente, tá? Poxa, que legal. E ele verificou o quê? Que ao irradiar com elétrons, né, havia emissão de raio-x, né? Havia emissão de raio-x e a frequência desses raios-x era como se fosse a impressão digital, ainda é, né, assim que a gente faz hoje, né? Tá? É específica para cada elemento. Então, ele acabou criando, né, sem querer aqui ou querendo, uma forma de fazer análise elementar, né, que é bastante interessante, né? Hoje em dia utilizamos, por exemplo, a fluorescência de raio-x para fazer isso, né? Uma técnica não destrutiva para fazer análise elementar, né? E verificou o seguinte, que esta frequência, né, ela podia ser relacionada matematicamente à posição do elemento na tabela periódica que ele associou ao número atômico. Próximo slide. Né? Então, esses gráficos são modernos, é óbvio, né? Não são os gráficos do artigo do Moseley, né? Tem muitos elementos aqui, tá? Mas aqui, então, a gente tem, né, a raiz quadrada dessa frequência única emitida, né, pelo raio-x de cada elemento bombardeado, em função, primeiro, da sua massa atômica relativa. Vocês acham que esse gráfico tá bom, tá ruim? Isso dá um R quadrado bonitinho? Né? Tipo, pô, eu diria assim, se é um aluno meu que traz isso, fala, pô, tá bom, nossa, isso deve ser R igual a 0,99, alguma coisa assim, né? Excelente, garoto, volte para lá, faça mais 3 vezes só para ter certeza, né, e tal, papapá. Próximo slide. O que ele faz, né? Ele coloca em função não apenas da massa, né? Ele faz aquele gráfico da massa, mas bota em função do número, que não tinha significado nenhum até então. E quando ele bota no número, esse troço dá um R de 1. É um contra o outro. Então, tipo assim, caramba, o que é isso? Hã? Tá? O que é isso? Como pode? Próximo slide. Né? E ele escreve no seu artigo, né, essa frase, né, que eu traduzi, né, do meu jeito, né? Então, temos uma prova de que há no átomo uma quantidade fundamental que aumenta em passos regulares quando passamos de um elemento ao próximo. Essa quantidade só pode ser a carga do núcleo positivo, a existência do qual temos agora uma prova definitiva. 1914, tá? É só ali em 1918, 20, mais ou menos, né, o Moseley, ele morre, né, na Batalha de Galípoli, né, na Primeira Guerra e tal. O Rutherford dá continuidade a esses estudos no seu laboratório, né, e o Rutherford vai, só em 1918, se eu não me engano, numa palestra em Nova York, sai naquela revista Popular Mechanics, que existe até hoje, tá? Ou Popular Science, uma coisa assim. E em 1920 ele publica, né, e aí sim, ele associa, fala, isso aí é sim agora, né, a ideia de cargas positivas no núcleo, tá? Aí eu boto essa figurinha, né, desse ovo com esse pintinho aí, né?
Porque aí a gente está agora numa outra questão. Nós estamos falando de elemento químico, né? Quer dizer, os nossos elementos químicos, por enquanto, a gente não tem como saber que existem isótopos, né? Porque está faltando alguma coisa ainda. O nosso átomo aqui só tem 2 partículas, né? Elétron e próton, tá? 1920, né, que a gente está falando. E a gente já tinha um modelo atômico muito bacana, que era o modelo atômico de Thomson, né, que não é pudim de passa, pudim de ameixa, não tem nada a ver, não é isso. Coitado do Thomson, cara. Um dia a gente tem que resgatar essa história para fazer jus e honrar o nome dele, sabe? Porque não era nada disso, era um átomo maravilhosamente perfeito do ponto de vista físico. Só não era quântico, né? Mas era maravilhoso. Só que qual era o problema? Para o Thomson, né, a ideia dele era o quê? Uma esfera de eletrificação positiva, né, que embebia, né, círculos, vamos dizer assim, órbitas circulares, né, de corpúsculos de eletrificação negativa, que ele mesmo chamou de elétron. Só que para fazer sentido, dava assim, para o lítio, sei lá, tinha 1833 corpúsculos para estabilizar em órbitas concêntricas, etc, etc, etc. Quer dizer, era um número absurdo, né, de corpúsculos. Mas, em 1907, o Thomson publica um livro que ficou famosíssimo, né, que é a estrutura da matéria, uma coisa assim, né? Foi traduzido para tudo quanto é língua possível e imaginável, e aquele era o modelo atômico mais aceito, porque fazia mais sentido fisicamente, né? Vocês sabem que em 1908, né, o Rutherford ganha o Nobel de Química. Ele desdenha desse Nobel, né? Fala, pela primeira vez, alguém que não gosta de química ganha um Nobel de Química e tal, né? Mas, enfim, com trabalho de radioatividade. Ele não estava procurando modelo atômico, né? E isso cai no colo dele, né? Com o experimento de Geiger e Masden. Então, quer dizer, a partir de 1911, porque em 1911 ele vê aqueles resultados e tal, os caras, como todo bom pesquisador, né? Pô, vamos publicar, né? Trabalho bom é trabalho publicado. Então, publica, bota a sua interpretação, não está preocupado com o modelo atômico no primeiro momento. Aquilo vai chamando a atenção do grupo, né, do Rutherford e também do Thomson depois. E você tem durante quase 10 anos, até basicamente 1919, mais ou menos ali, um debate, assim, entre cavalheiros, é óbvio, né? Mas um debate pesadão entre eles dois grupos. Por quê, né? Eu coloco essa questão aí, né? Vem cá, essa transição conceitual foi tranquila? Não. Ela não teve nada de tranquila. Foi um quebra-pau, né, científico, daqueles bons, assim, que a gente deveria, inclusive, trazer para dentro de sala de aula. E cada um tinha os seus argumentos, todos sólidos, todos válidos fisicamente falando, né, quimicamente também, por que não, né? Para interpretar os resultados um do outro. Então, isso é muito bonito quando a gente traz para a sala de aula, né? Para não ficar, de novo, né? A gente tem mania de contar história e ficar, né, recontando história mal contada, né? Tá? Não houve assim, um dia o Thomson viu o experimento do Rutherford e falou, nossa, é verdade, você tem razão. Não, isso nunca aconteceu. E o Rutherford nunca tentou desbancar o Thomson, né, por objetivo, não foi esse o objetivo dele. Né? Num dado momento ele falou, bom, não vai ter jeito, né, eu preciso sustentar a minha hipótese, enfim, vamos embora, né? Tá, mas então essa faz parte das histórias da química que nos contam, né, mas que está longe da história da química que a gente deveria se embasar, né? Então, quer dizer, o que veio primeiro, né? O modelo de Rutherford querendo desbancar o modelo de Thomson, né? Ou o modelo de Thomson sendo desbancado pelo modelo de Rutherford, né? Daí o ovo e a galinha. Próximo slide, por favor. Tá? Então, quer dizer, aqui a gente volta, né, para aquela primeira tensão que eu tinha colocado, né? Então, quer dizer, elemento básico. Que bom que temos isso, que bom, podemos, né, continuar trabalhando, as leis ponderais são nossas, são dos químicos, né? A gente usa e gosta, e faz bem, né? Tá maravilhoso, a gente vai continuar utilizando. A ideia de material simples, né? Eu nem falei, né, da descoberta do nêutron, não vou nem entrar nisso, mas é só na década de 30 que vai fazer sentido, né, falar de isótopo. Então, a confusão, né, em cima de elemento químico, né, ela estava ali presente também.
Isso também contribui, né, para você ter a maior ou menor aceitação, né, da ideia de número atômico, né, tudo isso. Então, esses primeiros 30 e poucos anos do século XX, eles foram, assim, decisivos, né, para consolidar a nossa ideia, né, de elemento químico tal qual utilizamos, né, correntemente, né. E vocês também sabem, né, essa ideia de configuração eletrônica só faz sentido depois da mecânica quântica, que não é qualquer mecânica quântica, né? É da nova mecânica quântica, não é do Bohr, por exemplo, né? Tá? E uma coisa interessante, né? Eu falei de autonomia, né, da química, a autonomia epistemológica, né? E a gente poderia, né, trazer o seguinte questionamento. É justamente essa imprecisão conceitual, na falta de um nome melhor para dar para isso, tá? Que garante a nossa autonomia epistemológica. As nossas leis não são tão matematizáveis quanto as leis, né, dos campos mais tradicionais, né, da física, porque a física também tem os troços dela lá, né? Não vamos falar também que a física é bonitinha, perfeitinha, asseadinha, porque não é não. Né? Vai pegar a cosmologia lá para você ver a confusão que é. Né? Então, quer dizer, algumas áreas da física são tomadas como modelo. A ciência modelo é isso aqui, papapá, porque dá para fazer previsão, porque dá para fazer inferência, porque pode ser falsificada, porque pode não sei o quê, aquela coisa toda que você já sabe do Popper, né, etc. Tá? Enfim, na química, não, a gente é diferentão. E vai bem, obrigado. E funcionamos muito bem. E tem indústria química e tá tudo tranquilo, tá bom? Então, só trazendo essas coisas aqui. Eu estou vendo que são 2 horas, eu queria saber que horas que vocês precisam me abandonar, só para ver se a gente avança com... Marcelo, eles têm aula até 2h30, eles têm outra aula, né? Tá. A gente costuma parar mais ou menos, sei lá, mas você quer falar mais algumas coisas? Como é que tá aí a tua... Eu estou na metade. Mas, enfim, eu falo então, pra caramba, né? Eu falo pra caramba, como qualquer professor, né? Mas tem surgido bastante coisa aqui no chat já. Então, beleza. Mas se você quiser falar mais alguma coisinha e deixar uns 15 minutos finais para as perguntas... Vamos tentar. Tá, então, quer dizer, essa, né, essa, no final das contas, é o quê? Essas são as questões, né, que eu gosto de levantar, né, que sempre foram me movendo, né, sobre essa primeira tensão, né, em cima da tensão de elemento químico, né, eu trago tudo isso, eu gosto de levar isso para a aula de química geral e de química inorgânica, tá? E passa o próximo slide aí, Rodrigo, a gente vai pulando rapidinho, né, porque a segunda tensão periódica é a própria questão do reducionismo, né, então quer dizer, legal, então a gente já viu que se basear na ideia de elemento químico, né, não vai responder essa questão do reducionismo. Por quê? A ideia de elemento químico é uma ideia nossa dos químicos. Então, os físicos não têm nada com isso. Eles vão usar uma ou duas daquelas definições, né, dependendo da ocasião, né? Mas a primeira definição ela é exclusiva nossa. Fim de papo, né? Então, quer dizer, aí vem tabela periódica e tal, e todo mundo sabe, né, que o Bohr se baseou na tabela periódica, né, para, inclusive, colocar em pé a sua ideia, né, de quantização, né, modelo do átomo de hidrogênio, papapá, ele começa a publicar os artigos ali, né, tá? Então, pula esse slide aí, Rodrigo. Né, isso aqui é o print, né, do artigo do Bohr, né, uma tabela que ele coloca com o que seriam as configurações eletrônicas, em 1913 isso. Então tá lá, hidrogênio, 1, pô, legal, um S1 para nós, né, beleza, né? Hélio, 2, tranquilo, 2, né, tá só na primeira coluna, 2S, é um S2, beleza. Lítio, né, um S2, 2 S1, fantástico. Aí chega no nitrogênio, acontece aquilo ali, né? 4, 3, oxigênio, 4, 2, 2, 4, 4, e vai, conta de chegar, galera. Conta de chegar. Então, um argumento muito utilizado pelos físicos é o seguinte, a tabela periódica ela precisa de configuração eletrônica, logo ela depende, né, da mecânica quântica. Só que se a gente for rastrear essa história, você vai ver que é o contrário. Para ele conseguir dar alguma base sólida para esse negócio aí de configuração eletrônica, né, ele pegou os elementos com os números atômicos, né, que já estavam ali no mesmo grupo de pesquisa, né, aquela coisa toda, né? Pô, vou te passar um negócio aqui que ainda é off-print aqui, ó, mas pode usar, né? Beleza. Não. Então, quer dizer, o que ele fez? Conta de chegar.
Essas contas de chegar não fazem sentido, né? Demora ainda para isso tudo avançar, né? Você tem uma nova geração de físicos quânticos, né? Que precisa trabalhar isso, né? Passa esse slide aí, por favor. Né? E de maneira que a gente chega nessa tabela moderna, de novo ela, né, da EUPAC e tal, e fala, olha, se você pegar mecânica quântica, ela vai te dar uma lei, né, que é isso daí, 2 que multiplica n ao quadrado, onde n é o número quântico principal, né, que é o significado usual. Então a gente teria que explicar o quê? Ué, 2, 8, 18, 32, 50. Para explicar, né, quando você tem ali, né, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período. Pula esse slide, Rodrigo. Né? Só que aí todo mundo sabe disso também, exceto no primeiro período, que, pô, francamente também, né? Só tem 2 elementos, você começa a ter repeteco desses números. Fala, ih, é 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. O que aconteceu com aquela lei maravilhosa de 2n ao quadrado? Né? Ninguém, até hoje ou até ontem, né, conseguiu deduzir essa sequência 2n quadrado, né, ajustar esse 2n quadrado para chegar nesses números repetidos aqui. Uai, mas a tabela periódica não depende da mecânica quântica e não sei o que, pula esse slide também, por favor. Né? Tá? E aí a gente chega o quê? Nas grandes questões mnemônicas, né? E começa a ver as famosas questões mnemônicas, né, que povoaram a primeira metade do século XX, né? Poxa, nós químicos, né, tentando entender o que era essa quântica, né, que vinha para explicar tudo, mas parece que não era bem assim e tal, começamos a fazer o que a gente gosta muito, vamos fazer diagrama. Vamos fazer diagrama, porque diagrama é bom, né, porque dá um troço visual e todo mundo gosta, uma imagem fala mais do que 1000 palavras e blá, e vamos embora, né? E aí começa, né, a aparecer. Então eu trouxe aqui para vocês, com certeza já conhecem, né, o diagrama de Pauling, né, que é esse do lado esquerdo, né? E um diagrama que, quando você bate o olho, você fala, mas eu conheço isso. Eu acho que eu já usei isso em algum lugar, ouvi em algum livro e tal, né? Quer dizer, esse é o diagrama, né, do Pao Fang Yi, né, dos anos 40, final dos anos 40, um chinês, né? Tá? Esse diagrama é o que a gente usa e chama de diagrama de Pauling. O diagrama de Pauling, ele usava para outra coisa. O Pauling queria mostrar exatamente a questão das energias, dos subníveis num nível, queria falar de átomo polieletrônico, queria falar de interação, né, intereletrônica, que ia causar, né, desdobramento em níveis e tal. O Pauling era o Pauling, né? O cara, francamente, né, 2 prêmios Nobel, né? Peraí, tá? E esse diagrama aqui é uma forma mnemônica, no final das contas, para você fazer previsão de configuração eletrônica. Pode passar esse slide, tá? Né? Mas quando você vai para o Google, por exemplo, fiz isso ontem à noite, coloca lá, diagrama de Linus Pauling, o que aparece? Nenhum nem outro, né? Aparece essa coisa que começa de cima para baixo, está invertido, nem é o diagrama de Pao Fang Yi, né? Muito menos o diagrama de Pauling. Então, quer dizer, pode passar esse slide também. Né? Só que também descobri esse artigo, felizmente, né, preparando esse materialzinho, né? Maravilhoso esse trabalho aqui, né, de colegas lá do estado de São Paulo, né? O que eles fizeram? Pegaram toda aquela ideia, né, de conhecimento, transposição didática, né, Chevalat, tá? E utilizaram para fazer um estudo, né, sobre diagrama de Pauling no Brasil, né, em materiais que foram usados no Brasil, desde os anos 60 até os anos 70, tá? Muito interessante, recomendo com ênfase para vocês, tá? E aí a gente, por acaso, né, ontem eu ria quando eu montava esse slide aqui, né, porque são os suspeitos de sempre, né, os livros didáticos. Né? Então, lá vamos nós para o nosso livro didático, né, quem nunca ouviu falar, né, no Feltri e Yoshinaga, né, atomística, né, e por aí vai, né, quer dizer, gerações, né, de professores de química foram formados, né, utilizando esse material. E o que os colegas aqui, eles descobriram, né, que justamente no Atomística do Feltri e do Yoshinaga, né, que formou gerações de professores, né, o diagrama de Pauling não é o de Pauling, né, e aparece invertido e sem escala de energia. E só é usado como um dispositivo mnemônico para, quer descobrir configuração eletrônica? Vá por aqui. Não tem nada a ver com estrutura eletrônica. Tá? Então, quer dizer, quando a gente fala, né, de reducionismo da química à física, existe a questão filosófica, né,
Ontologicamente, a química é reduzida perfeitamente à física, é claro. A nossa ciência material ela é baseada em partículas, né, elementares, etc., como é igual da física, tanto faz. Mas epistemologicamente não, porque as nossas raízes, o nosso jeito de pensar, né, o nosso jeito de fazer ciência, ele é diferente. Ele é menos matematizável, tá? Eu gosto de falar isso sempre. Apesar da gente adorar fazer umas continhas, né? Mas enfim, tá? E aí você vai ter o quê? A outra questão, né? Que não é mais reducionismo da química física, é a questão do conhecimento escolar, né? Que os colegas levantaram muito bem aqui. Aquele savoir-savant, né? Que é o conhecimento científico, né? Até ele chegar no conhecimento escolar, né? Então, como Chevalier colocou muito bem, né? Na sua obra, né? Quer dizer, então você tem todas as distorções possíveis e imagináveis, desde um conceito científico até chegar, né, no que é um conceito ensinado em sala de aula. E quem está no meio do caminho? Nós, professores. Né? A culpa não é nossa, pô. O material chega para a gente, você às vezes não teve acesso a essa discussão, é claro que você vai botar no livro, eu vou usar o livro. Né? Então, quer dizer, os suspeitos de sempre, o livro didático. Tá? Pode passar esse slide, Rodrigo, por favor. Tá? Por quê? Porque aí trazem esse diagrama, que não é do Pauling, mas chamam de Pauling, né, aqui no Brasil. Aliás, queria fazer um registro aqui, né, que a primeira vez que esse questionamento foi feito para mim, eu estava jantando na casa do professor Ricardo Cunha Michel, tá? Há muitos anos atrás a gente era vizinho, e estava lá batendo papo, variar falando de química, né? E a gente começou a falar dessas coisas, e ele falou, rapaz, eu acho que é o seguinte, para mim é igual essas coisas no Brasil, assim, deve ter vindo no livro do Pauling, né, o diagrama, papapá, e começaram a falar, o diagrama de Aufbau, né, ou seja, construção, né, e não preenchimento, né, construção, e ficou lá o diagrama do livro do Pauling, o diagrama do livro do Pauling, o diagrama do Pauling, o diagrama de Pauling, pronto, né, uma geração depois isso já era o diagrama de Pauling, né, então coisas desse tipo, né? Então, a Cristiana está escrevendo ali, eu tenho o livro do Paulo, deve ser o Química Geral, né? Tá lá dentro, mas não é esse diagrama do jeito que a gente está. O dele é extremamente elaborado, é outra coisa que está lá. Muito bem. Aí, para a gente entender esse diagrama, que não é do Pauling, mas ficou sendo, né? A gente usa uma coisa chamada regra de Madelung. Mas não dizem para a gente, muitas vezes, que aquilo ali é uma regra, né? Que foi uma regra empírica, né? Que foi elaborada por um físico, né? O Erwin Madelung, que é um genial, tem excelentes contribuições em física do estado sólido, né? Ninguém diz pra gente, né? Ah, não, é regra de Madelung. Quando dizem, né? Senão é simplesmente regra do N mais L, né? Ele vai dizer o seguinte, né? Olha, o N para átomos polieletrônicos, né? Ele deixa de ser um bom número quântico, então você faz uma combinação linear, né? De números quânticos, utiliza N mais L e começa a explicar. E chega numa ordem de preenchimento que está aqui, né? Vocês estão vendo aqui, tá? Um S, depois 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D e tal, né? E, poxa, caramba, né? A gente gasta uma saliva para falar disso quando está em aula, né? Que história é essa do 4S vem antes do 3D? Como é que pode isso e tal, né? E por aí vai. Muito bem, vai lá. Aí a gente começa, sei lá, falar, é porque, enfim, tá, eu vou ali tomar uma água e já volto, né? Aquela coisa toda. E o mais interessante é o seguinte, né? A imensa maioria dos livros, né, e de colegas nossos, vão ser fiéis à regra de Madelung, né? Mesmo sabendo que a regra de Madelung ela funciona, talvez pelos motivos errados, né? Até o elemento número 20, o cálcio. Passou para o elemento 21, acabou, não funciona mais. Mas por quê? Não sei. Né? Fica desse jeito, não sei. Então tá. E existem tabelas desde os anos 60, 70, né, de dados espectroscópicos sobre exatamente, né, vamos dizer assim, os níveis energéticos nos átomos de cada elemento. Isso existe. Então, por que a gente não usa esses dados, ao invés de ficar usando? Por quê? Porque a gente tem essa tradição mnemônica, né, ainda mais no ensino médio, né, aquela coisa toda, você tem que passar uma quantidade de conteúdo imensa em 5 minutos, né, e por aí vai. Rodrigo, passe esse slide, por favor. Tá? E no final das contas, né, cada vez que a gente se pergunta uma coisa, gera mais perguntas. A gente está igual a Luna, né, do show da Luna, né? São tantas perguntas, né, aquela coisa. E eu tenho que perguntar, o que é uma configuração eletrônica? Né? Para piorar, né, faz sentido considerar individualmente cada elétron um átomo, igual 11 em cada 10 livros, né, fala,
Atribua os 4 números quânticos para o último elétron do átomo de silício, né? Faz sentido falar disso, né? Tem um jeito de considerar de forma simples essas interações intereletrônicas, né? Mais do que isso, vem cá, você está falando de energia relativa dos orbitais atômicos, mas você está falando de átomo em fase gasosa ou está falando de átomo em fase condensada? Eu falo, né? Tem isso também, eu posso ter feito a medida lá em fase gasosa, aí é um átomo isolado, mas eu posso estar num sólido. Poxa vida, caramba, que coisa, é verdade. Então pula esse slide aí, Rodrigo. Né? E a gente começa a olhar para essa questão, né, das configurações, e eu tenho certeza que vocês, né, ao dar aula, né, quando conseguem chegar nisso, né, vão falar, né, existe uma anomalia, uma exceção, que é a configuração eletrônica do cromo, do cobre, né, se fosse seguir o diagrama de preenchimento, né, o diagrama de Pauli, né, era para ser, né, 3D5, 4S1, mas ele é 3D4, 4S2, o outro era para ser 3D10, né, 4S1, mas é 3D9, 4S1, papapá, aquela coisa toda. E aí começa aquela confusão, né? Pula esse slide aí, Rodrigo. Em fase gasosa, a gente não fala, tá? Então, por isso que eu coloco lá naquela primeira tensão conceitual, configurações eletrônicas de livro-texto. Lembra que eu falei para vocês? Tem um adendozinho aqui. A gente fala de configuração eletrônica sem discriminar que configuração eletrônica é essa. A gente está, de certa forma, tratando de configurações eletrônicas em fase gasosa para discutir propriedades dos elementos em fase condensada, né? Isso é uma insanidade. Isso é uma malvadeza, né, com quem está tentando aprender, inclusive. Tá? Então, veja que interessante. Em fase gasosa, 9 exceções ao diagrama, vamos dizer assim. Né? Nem é isso, né? É anomalias. Em fase condensada, 14. E olha o cromo aqui. Ó. O cromo deixou de ser anomalia. Uai, mas ele era anomalia, tanto que muitas vezes é a única anomalia que a gente explica, né? Aí aparece todo aquele famoso grupo 8 lá do Mendeleev, né? E o cobre, prata e ouro. Caramba, o que está acontecendo aqui? Lá vou eu com a aluna de novo, né? Eu quero saber, tá? Então passa esse slide, Rodrigo, por favor, tá? Então, quer dizer, quais são esses problemas com o Aufbau, né? O Aufbau, na verdade, né, ele foi uma proposta empírica, né, válida, claro, nós estamos falando dos anos 30, né, sem uma mecânica quântica muito desenvolvida, foi uma proposta empírica para tentar fazer previsões simplificadas, né, das configurações. E ele funciona, como eu já falei, talvez pelos motivos errados, né, ele funciona muito bem até o cálcio. Quando você chega no escândio, não funciona mais. Dali para frente, é só desgraça. Não funciona mais. Quando funciona, aí é uma anomalia dele, né? Tá certo? Então, quer dizer, por que isso, né? A gente, como eu falei, a gente faz cada malabarismo, né, para tentar explicar isso, gasta um tempo para explicar por que não encaixa. Na verdade, a gente está tentando encaixar, vamos dizer assim, a realidade num esquema muito simples. Deveria ser o contrário, né? A gente deveria melhorar o nosso esquema. Deveria falar, olha, esse diagrama aqui ele é muito simplificado, ele assume determinadas tem determinadas suposições, né, que no mais das vezes não são válidas, então, pô, vamos ficar só aqui, Z até 20 está tudo jóia, tá? Pode passar esse slide, Rodrigo. Tá? Então, isso aqui, né, é de um outro trabalho do Eric Serri, né, que eu também traduzi, né? E ele vai dizer o seguinte, né, na verdade, né? Ele vai falar, ó, a culpa de tudo isso é um senso comum nosso, de professores e tal, né? Que senso comum é esse? Vejam só, né? E aqui, em vermelho, vocês estão vendo, né? Nova tensão conceitual. Preenchimento ou energia de um estado único? Porque o diagrama é de construção, Aufbau. O diagrama não é de preenchimento. Quem diz preencher diz, ó, tá lá o recipiente vazio e vamos preencher. Quem diz construção diz tijolinho depois de tijolinho, vamos construindo, tá? E é na construção que a gente descobre, né, que, opa, não dá para ficar bem assim, fica assado e tal. Então, o que acontece no final das contas? O nosso senso comum diz para nós o seguinte, poxa, os níveis e subníveis já estão lá, naquele ordenamento mnemônico que eu aprendi no diagrama de preenchimento.
conforme eu vou virando a minha garrafinha de elétrons ali, vou pingando. 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, até 20 elétrons foi tudo bem. Quando eu pingo o elétron ali, caraca, não bate mais com a realidade. Aí o cara, ele não segue o diagrama, né? Essa frase é maravilhosa, né? Não segue o diagrama de Linus Pauling, que não é do Pauling, né? Quer dizer, na verdade, é essa ideia de preenchimento que está equivocada, né? Não existe tal preenchimento. Não existe um recipiente de níveis e subníveis pronto, a priori, para ser preenchido. O que existe é cada átomo, né, de cada elemento particular tem um esquema energético único. Né? Por isso que escândio é escândio, cálcio é cálcio, titânio é titânio, vanádio é vanádio, e acabou. Né? Titânio não se confunde com cálcio, cálcio não se confunde com vanádio, por aí vai. Tá certo? Então, o que está falho é o diagrama. Não são exceções ao diagrama. O diagrama é que é absolutamente, né, insuficiente, tá bom? Rodrigo, passa aí para o próximo, por favor. Tá? Eu recomendo a leitura desse trabalho aqui, tá? Que é desse Eugen Schwartz, né? Eu já citei um trabalho dele na Foundations of Chemistry lá atrás, né? As 3 definições de elemento químico, inclusive, elaborei a partir dele, né? Isso aqui é um trabalho, né? Ele é não só ele, né? Todos esses autores aí são químicos quânticos, né? O Schwartz, inclusive, é físico, tá? E eles publicaram em 2006, já tem tempo, né? Mostrando exatamente isso. Você fala, olha, quando eu pego elementos do bloco S, está aqui no gráfico à minha esquerda, né? Eu tenho, né, uma configuração que se sobrepõe às demais. Em termos, se eu fizer todos aqueles acoplamentos, LS, JJ, conseguir, né, número acoplamento de spin total, aquela coisa toda, faço todos aqueles acoplamentos maravilhosos que a gente adora, né, lá da espectroscopia, tá? Quando você usa, toma, né, elementos dos grupos principais, está tudo bem. Uma configuração não vai se sobrepor às outras configurações possíveis. No entanto, quando a gente vem aqui para os elementos de transição, e aqui eu só estou mostrando a primeira série, né, no gráfico à minha direita, olha a confusão que é. Isso não é barra de erro, está até em vermelho ali, ó. As barras indicam que a variação dos valores de J. O menor valor de J para uma configuração, o maior valor de J para uma dada configuração. Quer dizer, é praticamente impossível você conseguir, né, determinar uma única configuração válida, de forma simplificada, para este elemento. Mas leiam o trabalho. Pula esse slide e vai para a conclusão dele, Rodrigo. Tá? Leiam esse trabalho, recomendo para vocês. Isso dá uma segurança na hora de dar aula que vocês não têm noção. Tá? Então, olha só que interessante. Não há uma relação geral simples devido ao quê? Às reorganizações orbitais. Cada elemento é um elemento. Né? Os valores de qualquer tipo de energia de orbital, de qualquer tipo de orbital, depende fortemente do quê? Da carga iônica e do esquema de ocupação orbital, que é único para cada elemento. Tá? Então, ele vai falar, né, as assim chamadas exceções ou irregularidades ocorrem, né, na tabela periódica só se você comparar coisas que não são comparáveis. Tá? Você vai comparar átomos vizinhos e, pô, eles não são a mesma coisa. Então, de novo, né, o diagrama que nós chamamos de preenchimento, não é de preenchimento, né, é de construção. E ele é simplificado por demais para explicar a imensa variedade, essa riqueza, né, de características diferentes, né, dos nossos elementos. E aquela coisa, né, de semi-preenchido ou preenchido, né, então está esférico, né, tem livro que escreve isso, né. Não, então quando você tem ali o D5, quer dizer que está esférico. Esférico, amigo? Nunca ouvi falar disso? Caramba, como pode, né? Então ele fala, olha, eles não são particularmente estáveis, né, os níveis preenchidos ou semi-preenchidos, né? Mas eles dão origem, né, ao quê? A níveis, né, a termos, melhor dizendo, né, de acoplamento LS de energias particularmente baixas. Então, quer dizer, tem um grãozinho de verdade, né, no semi-preenchido, tá? Muito bem. Próximo slide, que eu não lembro o que vem pela frente. Tá, beleza. Então, voltando ao início, né, o que eu quis falar, né, eu imaginei que não ia dar tempo, tá, mas basicamente era passear, né, sobre algumas dessas tensões, né, conceituais, tá,
que a gente não deve naturalizar. A gente não deve naturalizar. Não, o diagrama está lá, é ele com ele que eu vou e tal. Eu sei que cai em concurso, eu sei que cai no Enem, eu sei que cai na prova dos colégios militares, eu sei de tudo isso. Mas sempre que possível, questionem. Levem o questionamento, né? A gente não pode ser conivente, né, com a perpetuação da ignorância, né? Não nós. Deixa isso para a galera de Brasília, né? Tá bom? Passa o slide aí, Rodrigo. Tá, então, pausando o nosso passeio por hoje, né? Porque, olha, nenhum conceito ele é imutável, né? Muito menos absolutamente correto. Ele vai depender de como, historicamente, ele foi elaborado, né? Vejam a ideia de periodicidade mesmo, né? Ela teve que mudar. Ela teve que mudar. Eu fico imaginando ali, né? Os primeiros 15 anos do século XX, os químicos, né, aferrados na ideia de massa atômica, tiveram que abandonar a massa atômica. Simples assim. Ó, você quer manter o teu conceito de periodicidade? Mantenha, mas por isso você vai ter que abandonar a ideia de que o teu melhor descritor, né, é massa atômica com valência. Valência vai ser uma decorrência, né, no final das contas, né, do número atômico, que sim, vai ter a ver com configurações eletrônicas, tá? De novo, né, essa autonomia, né, da epistemológica da química, né, ela vai residir, sim, né, na imprecisão desses conceitos. Pode ser que a gente seja uma ciência, apesar de cronologicamente mais antiga, epistemologicamente mais jovem. Os questionamentos que a gente deveria ter feito, né, a nossa própria ciência ao longo dos últimos 100 anos, não foram feitos de repente, né? Quer dizer, por que tinha que ser diferente também? Cada ciência é única. A gente gosta da química como ela é, acabou, né? E algo, né, tipo, ensinar química não é para amadores. Vocês sabem disso tão bem quanto eu. Ensinar química é para professor de química, né? Não basta saber química para ensinar química, né? A gente tem que lutar pela qualidade da nossa licenciatura, dos nossos mestrados profissionais, né, que estão voltados para o ensino de química, né? E, no final das contas, a universidade pública, permanentemente atacada, né? Tá? E eu sou, assim, fãzão, né, de levar a história da química, né? Não levar histórias da química, né? Eu gosto de levar essa coisa, né, que eu acho que eu faço as coisas dentro dessa abordagem natureza da ciência. Porque quando você leva as tensões conceituais historicamente colocadas, né, o que estava acontecendo ali, você transporta os alunos para aquele momento histórico. E fala, bicho, tinha que tomar uma decisão, as coisas se deram de alguma forma, né? As coisas, um determinado conceito, ele avançou por um lado e não por outro, por algum motivo, não foi só racional, não. Né? Ciência é uma construção humana. Tem quebra-pau, tem dedo no olho, tem tudo, né? Então, tá bom? Pode passar, Rodrigo. Então, aqui no próximo, aí são algumas referências que eu não citei lá dentro, tá? Depois, se vocês quiserem, dê uma olhada aí, pode passar esse slide também. Tá? E queria agradecer vocês pelo tempo, que eu sei que é precioso, tá? Valeu. E tô aqui agora. Oi, gente. Então, eu tô vendo aqui no chat da turma que, na verdade, vocês têm um tempo, né? Porque vocês não estão com aula assíncrona agora, não é isso? Pessoal da turma de 2021. Tá, entendi. Então, ótimo. Então, assim, Marcelo, assim, agradecer muito, né, a tua exposição, né, riquíssima, assim, em dados históricos, enfim, e conceituais da química, né, e acho que agora é abrir para o debate, porque o debate no chat aqui já foi bastante interessante, né, o pessoal colocando sobre a questão da formação de professores, né, tanto vi Cláudia, né, e Raquel comentando sobre isso, né, da questão da formação de professores de química, tanto a formação nas licenciaturas quanto a formação continuada, né. Uhum. Então, gente, abrir o microfone aí, ou se quiserem escrever no chat também, né, para perguntar para o Marcelo. Tem o pessoal da turma de 2020 também, que está aqui, né? Está ainda assistindo seminários que precisam fazer. Pessoal, fiquem à vontade. Aliás, o pessoal que também de fora, que eventualmente não seja de nenhuma turma do PEC, ou seja, egresso do PEC também, né? Obviamente, fiquem à vontade. O microfone é de vocês.
Eu queria agradecer só ao Marcelo por essa aula, né? Porque eu acho que é sempre pouco tempo para a gente discutir esses tipos de questão que a gente vê tão mitificadas dentro de livros didáticos, né? Porque geralmente a gente pega e a gente estuda quando a gente é novo, aí vai para a universidade ainda com alguns mitos, poucos são assim, porque nos livros didáticos de ensino superior a gente também vê erros de tradução, de todas as naturezas, e a gente acaba assumindo como verdade, né? A gente fala para os nossos alunos que aquilo ali, jura de pé junto que aquilo é verdade, e aí a gente vai para a pós-graduação, discute um pouco mais e vê que não é nada daquilo. Eu acho que é a forma como a gente vê que é errada, né, na realidade, porque se a gente vê um pouco como o Marcelo, até estava comentando com a Kelly em reservado, Guerra também tem um jeitão assim de contar a história, né, de mostrar para a gente a química e a história da química, os fatos, os estudos, de uma forma mais, assim, a gente vai pensando, né, a gente vai imaginando, a gente vai vendo como o processo se desenvolve, né? Que não são pessoas só isoladas que nomes, né? E dentro de uma cronologia que se dá como a gente vê muitas vezes de uma forma sistematizada, né? Pragmática. A gente sabe que, como o Iago falou aqui no chat, muito bem colocado, que há disputas, há aquela coisa da guerra até mesmo pessoal e dos contextos históricos. A gente tem filmes que a gente vê de história, de biografias e tudo mais, que mostram um pouco mais do conteúdo histórico, da coisa da cultura de cada um, das brigas mesmo científicas, e isso tudo não é falado para a gente dentro de um grande tempo. Então, é difícil a gente até quebrar alguns paradigmas dentro do que a gente aprendeu para ver dessa forma, né? Porque eu, por exemplo, eu tive contato no meu estudo no próprio PEC, na construção da questão da teoria atômica, porque eu trabalhei essa parte para os cegos, né? E eu tive que tive que buscar algumas coisas na história da química, né? Inclusive, eu vi 2 livros muito bons, né? O do Mar, que é lá da Federal de Santa Catarina, se não me engano, eu acho que é UFSC, e tem um outro que eu sempre não sei falar o nome da autora, sempre, ela é um livro azul, o Marcelo conhece, né? É uma francesa, se não me engano. E eu gosto muito daqueles livros porque eles trazem um pouquinho da história contada como Marcelo traz. Então, eu desmistifiquei muita coisa. Eu estudei em alguns documentos e artigos e teses. A gente foi lá eu e o Rodrigo, a gente fez um trabalho de busca dos prêmios Nobel, né, que ganharam e o que eles falavam, por exemplo, Thomson não falou nunca daquele pudim de passas, né? Foi uma distorção histórica, eu já falei para o pessoal procurar lá na minha dissertação. Então, assim, essa forma de ver a história da química é diferente, não é factual, não é em cima dos nomes tão míticos, né? E não se faz uma linha cronológica que a gente fica seguindo como se fosse um fato atrás do outro, e a gente vê a história de forma realmente como ela é. A evolução mesmo da ciência, como é que ela se dá, entendeu? Eu acho bacana isso. Então, acho que assim, merecia até... esse aí do Mar é esse mesmo, mas é a outra, Bensalde, eu esqueci, eu não consigo falar o nome. Vicente e Isabelle Isso, Stenger. eu não sei falar o nome deles. Então, a gente... Eu acho que quebra todo... A gente fica assim, a gente olha de outra forma as coisas. Eu acho que merecia uma disciplina até para poder trabalhar isso, porque são vários, não é só... Tem o ácido base do Arrhenius, que a gente sabe que tem uma história, até o Marcelo colocou lá no YouTube e a gente botou no blog da FAB. Então, tem muita coisa que a gente aprende errado mesmo. Erro de tradução, não sei, Raquel. Não sei, às vezes é erro mesmo de contar a história. Sabe o telefone sem fio? Entendeu? O telefone sem fio, às vezes, acontece na ciência, no ensino de química, e a gente tem que buscar a verdade como ela
como ela foi, né? Para a gente, pelo menos, não falar tanta mentira para os nossos alunos. É isso. Eu queria agradecer ao Marcelo mais uma vez, porque é sempre um prazer ouvi-lo. Valeu, Cris. Não, mas é bem isso mesmo, né? A gente tem que tentar, né? Dentro das nossas possibilidades, né? Que às vezes não são lá muito, né? Mas temos que tentar. A Kelly colocou uma questão aqui, né? Existe ou existiu um movimento acadêmico, né? Combater mitos e tal. Assim, de forma organizada eu não conheço, não, mas mais recentemente você tem essa... É muito interessante isso, né? Porque o pessoal da física, eles estão sempre um pouquinho à nossa frente também, né? Então eles têm lá a Revista Brasileira de Ensino de Física, tem cada coisa bacana lá, que tem muitas coisas que a gente ensina em aula, né? Experimento de não sei o quê, taranã, e aquilo foi feito por física, então os caras vão lá para desmistificar. Marcelo, inclusive a melhor tese que eu li para poder fazer essa construção mais histórica era uma tese de física. Que sim, eu não sei se é dissertação ou tese, mas era muito boa sobre atomística. Porque eles são mais organizados, acho que até de um ponto de vista também cronológico, né? O ensino de física, ele tá mais organizado há mais tempo, né? Em mais lugares e tal do que a gente. A gente está correndo atrás desse prejuízo, né? Então, por exemplo, eu me lembro de um artigo, né, onde o pessoal usa uma metodologia, né, é quase um embasamento teórico, assim, da quase história, quase com I, né, tá? E aquilo é muito interessante, por quê? Eu fiquei falando, a gente fica contando história, né, e adora contar história mal contada e tal, né, mas a gente não faz isso porque a gente é malvado, né, a gente faz isso porque essas histórias, elas acabam fazendo parte, né, da nossa cultura, de professores, né, estão lá nos livros, são repetidas, né, N vezes. Então, quando a gente tem acesso, né, a essas ferramentas, a quase história, a natureza da ciência, a transposição didática, por que não, né? Aí você começa a ver o seguinte, fala, caramba, dá para trabalhar muito, mas muito, muito em sala de aula, né? Porque você pode ir no original, né? Cata lá o artigo, pega o do Moseley, por exemplo, né? Vai lá, o Moseley fez o artigo e tal. O que fez ele afirmar, né, de forma tão, né, contundente, né, aquilo que eu coloquei traduzido lá, só pode ser a carga nuclear e tal. Quer dizer, dentro do artigo ele tem todo o arrazoado dele, né, e vamos mostrar, em vez de ser assim, não, um dia o Moseley acordou e catou um canhão de elétrons e resolveu fazer o experimento, e o experimento mostrou que, né, a coisa fazia sentido mais que o número atômico, e todo mundo foi obrigado a abandonar a ideia de massa atômica. Isso nunca aconteceu assim. Isso jamais vai acontecer assim. Porque não era. A gente tem uma resistência a mudanças conceituais, a mudanças teóricas, a mudanças em geral, né? O ser humano, intrinsecamente, parece que resiste a mudança, tá? Então, basicamente, né, esse movimento eu desconheço, se existiu um movimento organizado, né, nesse sentido. Os livros didáticos, eles foram abandonando as historinhas, né, pelo menos. Isso a gente pode dizer, né? Você pegar aí dos últimos anos para cá, você vai vendo os livros didáticos contando menos história, né? Às vezes faz um boxezinho, bota lá foto, né? Que não é tão bom também, mas é melhor do que ficar contando historinha, né? Exemplo, quando eu estava no ensino médio, me falaram que Gay-Lussac eram dois caras, né? Porra, tem dó, né? Caramba, para que fazer isso? Tá certo? Então, quer dizer, da onde aquela pessoa que me deu aula, né, tirou isso? Eu não sei. Né? Na bioquímica, a gente acha que Michaelis Menten é uma pessoa só. Tipo Sandy Júnior, né? Tipo Sandy Júnior também. Então, isso aí quer dizer, então é complicadíssimo, né? Então, quer dizer, parasse eu de estudar por ali, tá certo. Tinha lá o senhor Gay, o senhor Lussac e tal, que um dia foram, né, trabalhar com moléculas, né, estabelecer a ideia de moléculas e tal. Quer dizer, é cheio de onda, né? Vamos lá, Natália, que eu estou tentando ler aqui. Eu só queria perguntar a questão relação Mendeleev e Maia, né? Um pouco do congresso, no laboratório, ensino básico, não havia conhecido. Então, olha só, isso do Meyer, eu acho que é mais o seguinte, no final das contas, né? Até onde eu pude entender, né? Ele já tinha uma posição de professor, né? Quando ele vai para esse congresso, e ele já tinha um livro de química geral, né? E ele já tinha essa ideia de agrupar e tal. Quando ele volta desse congresso, né, o que ele faz? Ele retoma o livro dele, vai publicar uma nova versão e tal.
Só que ele fica restrito, até onde eu pude entender, né, aos elementos de grupos principais, representativos, como se chamava, né, até um tempo atrás, tá? E o Mendeleev, ele vai um pouquinho além, né, ele ousa, inclusive ele faz aquelas previsões e não sei o quê, né, e pode ser que tenha uma questão pessoal, né, do Mendeleev ser mais, sei lá, mais vendedor, vamos usar essa palavra, né, do que o Meyer, tá? Mas até onde eu sei, o Meyer nunca reivindicou para si como é que chama isso? Eu esqueci a palavra, fugiu, mas eu fui o primeiro a descobrir, como é que é isso? Você sabe a palavra, eu que não estou lembrando. Né? Ele nunca reivindicou, tanto que os dois foram receber aquela medalha Dave, né, juntos, os dois receberam. Pouquíssimas vezes se fala isso, o Mendeleev ganhou medalha, o Meyer também, ele estava lá, ele também ganhou, foi uma descoberta meio que conjunta, né? Que não foi só deles, né, mas eles que conseguiram dar como é que se diz, um jeito, né, um formato, né, mais organizado, né, que possibilitou a química ser o que ela foi, né, na segunda metade do século XIX, né, no fim das contas, né, tá? Aí vamos lá, quem mais aqui? A professora Paula está com a mãozinha levantada. Onde está isso? Ah, tá. Oi. Oi, Marcelo. Olha, que palestra boa que você trouxe para a gente hoje. E eu queria até dizer para os alunos aqui, eu sei que cada um tem um percurso formativo, pode já ter visto alguma coisa desse tipo, mas é bom mesmo que a gente procure ver esses termos, tipo pudim de passas, diagrama de Pauli e outras coisas mais, para fortalecer o nosso discurso sobre o que realmente aquele pesquisador falou e não o que foi distorcido. E tem muitos artigos já sobre isso, tá, gente? Graças a esse cuidado que está se tendo em relação ao ensino de química. O ensino de química é uma coisa fundamental e está melhorando muito esse nível de discussão. E eu espero que isso se reflita bastante nos livros didáticos. Então, eu só queria comentar com o professor Marcelo, quando você diz, Marcelo, que a física e a química são ciências separadas e a química não seria um filhote da física, você se apoia na construção dessa química, que também teve influência da alquimia, né? Os químicos e os alquímicos e os filósofos naturais já faziam reações, equipamentos, processos, toda a química medicinal e a parte também de ligas metálicas, enfim, todas as tecnologias que envolvem os materiais, né, não precisaram da física quântica para se estabelecerem, né? sim. E então, não é isso? Eu acho que é mais ou menos. Eu captei a sua mensagem quando Robert Boyle, lá no século XVII, e Dalton, no século XVIII, XIX, né? Boyle, ele propõe uma definição de elemento químico, isso já está ainda tão distante dessa física moderna, e ele propôs. Foi brilhante. O Boyle foi assim. Eu até gostaria, não sei se dá para, se você me permite, Marcelo, que eu sei que você deve ter muita bibliografia interessante, acho até que você poderia fazer fazer algum comentário. Você conhece esse livro aqui, História da Química? Esse é o livro do professor Filgueiras? Não. Não é o do Filgueiras, não. É de uns professores da Unicamp, de Pernambuco. Olha que legal, isso não conheço, não. Ele é fininho, eu acho que ele tem mais de um volume, não sei se está dando para mostrar. É um livro para graduação. Legal. Mas eu acho ele um livro assim, bem palatável para quem quer entender um pouquinho de história. Eu tenho outros também, mas assim, eu sempre indico, né, para os professores do meu grupinho de pesquisa. E assim, é um livro feito por professores brasileiros, sabe, gente? Ótimo, né? Também tem isso, né? Eu acho que o bacana nessa construção é a pesquisa brasileira, esse olhar do pesquisador brasileiro sobre esse material muito europeu, né? Europeu, americano, né? Americano. Então, eu acho que eu entendi. E só para fechar aqui, é verdade que o Mendeleev
ele se baseou no jogo de paciência para se inspirar na construção da tabela periódica? Isso aí acho que é a história daquele livro, né? Do sonho de Mendeleev, né? Do Paul Strater, né? Se eu não me engano, né? Eu comecei a ler aquele livro uns anos atrás, eu li até um pedaço, falei, não, chega, isso aqui tá floreando demais esse negócio, cara. Olha só, tá vendo? Eu acho assim, né? É possível. Hoje em dia o pessoal não fala aí de gamificação, né? De ensino e tal. Em geral, é quem gosta de jogo, o cara vai usar, né? Uma estrutura de algum jogo aí que é muito popular, né? Para fazer. Pode ser que sim. Né? Essas coisas são. Existe o insight, né? A gente não pode negar o insight, né? Existe o insight, existe a genialidade, né? O que não dá é para dizer, né? Que fala, foi isso que foi decisivo para, né? Eu acho que o Rodrigo conhece, né? Tem um livro que acho que é não sei se é do Coiré, mas não é Coiré que vai falar isso não, mas ou a gente que leu desse jeito, eu não lembro mais. A gente falou assim, pô, o Lavoisier, na verdade, ele foi só o cavalo, né? Que foi montado pela Revolução Química, né? Se não fosse ele, era outro. Tipo, a gente não pode dizer assim, foi a genialidade do Lavoisier e tal. Ele era o cara certo no lugar certo. Ele foi cavalgado para aquela conjuntura, né? Sim, com certeza. Então é isso. Mas, né? Gente, Lavoisier, né? Vamos tirar o chapéuzinho para ele, né? Exatamente. Então, mas sabe... Foi um sistematizador, né? Ele pegou a coisa toda e vamos organizar essa bagunça. Exatamente. Ele tinha um grupo, né, ali com ele que era, muito... Acho que muito nesse mesmo espírito desse pessoal do primeiro Congresso Mundial, né? Tipo, caramba, a gente não consegue conversar, a gente precisa ter alguma coisa comum aqui, né? Sim. Mas até hoje eu sacaneio com a ideia de ato, ico, ito, e falo, se vocês têm que decorar isso, a culpa é do Lavoisier, não tenho nada com isso. Então, porque foi mesmo, né? Foi a forma que eles encontraram, né? De estabelecer em função, né? Dos que chamamos hoje de estágio de oxidação, né? Uma linguagem, né? Então, mas você colocou, Paula, né, essa questão da química, né? Eu ultimamente, eu já tenho... Antes eu era assim, eu falava, esse negócio de alquimia não tem nada a ver com química, são só algumas práticas e instrumentos e tal. Eu era bem radical nisso. Aí você começa a ler mais e vai lendo. E eu tomei contato com alguns livros é um pessoal, acho que não sei se eles são canadenses. O sobrenome do professor é Príncipe, inclusive, é Lawrence Príncipe, né? E ele acho que foi orientado de um outro professor de sobrenome Newman. E eles sustentam o seguinte, nunca houve, do ponto de vista assim, prático, dessa alquimia que fazia coisas, que efetivamente servia para alguma coisa que não para aquela coisa iniciática, né, de ficar lá esperando baixar e tal, né? Essa alquimia, né? Essa alquimia, ela nunca foi essa coisa estereotipada que os livros tentam dizer. E eles sustentam que, na realidade, né, existe o quê? Existe, durante um longo período, uma coisa chamada chemistry, que não era nem a chemistry e nem a alchemy, né? Então, eles falam, aquilo ali, século XVIII, às vezes século XVII, né, comecinho do XIX, ali tal, aquela coisa, era esse meio, né, que permeava. Não existia uma química, né? A química ela vai depois se estabelecer em cima justamente da ideia de elemento químico, né? Enquanto coisas únicas, né? Esse conceito, né, muito, muito bem colocado, né, pelo Boyle, né, lá atrás, né, que é esse primeiro conceito que utilizamos, né? Olha, aquilo que nos processos de laboratório você se mantém, né? Você pode mudar, você carrega ele de um lado para outro, mas ele está lá. Esse é o conceito de elemento químico, que tem 400 anos, sei lá. Então, eu acho que é isso, né? E o Rodrigo deve estar me ouvindo falando, caramba, cara, você vai falar que não teve corte epistemológico, né, entre a alquimia e a química? Estou vendo ele coçar a cabeça ali e tal, né? Não, mas que houve uma contribuição, houve sim. Sim. Então, e outra coisa, né? Não existe uma única alquimia, né? Você vai ter a alquimia oriental, né? O que foi feito na Índia, o que foi feito no que hoje chamamos de China, né? E ao longo da própria Europa, né? Então, é uma diversidade tão grande que eu acho que a ideia de você falar que a química é uma coisa só, né? E teve uma única origem e tal, ela é uma ideia moderna.
É uma necessidade moderna de falar, não, tudo que existiu antes é um lixo, né? Não faz sentido, é irracional, e o que veio depois, né? Justamente já dentro do surgimento do capitalismo, né? É que faz sentido, né? É lógico que teve infinitas reestruturações, né, intracientíficas, e ainda tem. Isso tomara que não pare nunca, na hora que parar, acabou a ciência, né? Mas, entendeu? Mas acho que essa que é a questão que a gente deve colocar, né? Nem ficar chutando a alquimia, né? Que ela não merece isso. Você tem aquelas coisas malucas lá, né? De o cara que ficava na Lua, né? Esperando baixar sei lá o quê para o mercúrio dele ficar melhor. Aí também tem dó, né? Mas as transformações metalúrgicas, né? As transformações de pigmentos, corantes, remédios, por que não, né? Medicamentos, toda a iatroquímica e tal. Isso já tinha algum fundamento materialista, né? Proto-científico, se for chamar e tal, né? Então eu acho que essa história é muito mais rica do que nos contam, né? É por aí. Marcelo? Oi. Sim, eu acho que para finalizar, tem uma pergunta da Raquel aqui, que eu acho que você, de certa maneira, já abordou, mas acho que talvez para finalizar, não sei se mais alguém queria colocar alguma coisa para o Marcelo, mas assim, a Raquel pergunta, queria que você falasse mais sobre a frase que você mesmo usou, né, que ontologicamente a química se assemelha à física, mas epistemologicamente não. Aí, de repente, você vai aproveitar essa pergunta dela, né, e já fazer um fechamento, assim. Não, beleza. Quando eu digo, não é que se assemelha ontologicamente, né, ela se reduz ontologicamente à física. Sim. Por quê? Porque a nossa ciência é materialista, né? Então, quando a gente pensa em átomo, pensa em elétron, pensa em partícula subatômica, né, e tal, a gente está utilizando ontologicamente as categorias da física. Ontologicamente. O elétron pode ser determinado com aquela carga, aquela massa, não sei o que, etc. Né? Um próton pode ser acelerado, etc, etc. Um átomo pode ser quebrado, né, num acelerador, blá, 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 essa coisa toda que a gente conhece. Só que, do ponto de vista epistemológico, isso está por aí também, né? Tem muita gente escrevendo sobre isso. O elétron dos químicos não é o elétron dos físicos. O próton, né, o átomo, melhor dizendo, né, o átomo dos químicos não é o átomo dos físicos, epistemologicamente. Por quê? Porque eles estão, né, esses conceitos, né, eles fazem parte de sistemas de explicação completamente diferentes. Um físico, inclusive, vocês sabem, você falar de orbital para um físico, ele vai ficar te olhando e falar, o que é isso? Ele não precisa de um orbital. Ele vai falar em nível, subnível, estados, né, de energia, vai calcular, vai te dar um hamiltoniano, com resultado maravilhoso lá e tal, né, você vai fazer tirar uma raiz quadrada para dar uma reta e tal, tá aqui, beleza. E a gente não, a gente fala assim, o nosso átomo, ele é extremamente mnemônico, imagético, e a gente precisa disso, e a gente não tem problema com isso. Né? A gente escreve as nossas fórmulas estruturais, né? Quando a gente escreve um Czinho para o carbono, 2 tracinhos, O para o oxigênio, fala, isso aqui é uma carbonila. A gente está pensando, né, no quê? Tem tantos prótons aqui, tem tantos prótons ali, aí tem os elétrons de valência, esses elétrons de valência estão aqui compartilhados e tal. Isso, para um físico, simplesmente carece de sentido. Falar em ligação, olha outro nome, né? Ligação química. Por que tem que ser ligação química? Já pararam para pensar nisso? Por que tem que ter esse... Né? Por que é só ligação? A ligação entre os átomos, Não, é ligação química, porque não tem definição. Não tem definição. Vai lá no Gold Book da IUPAC para ver se tem. Não tem. A definição do Gold Book é ligação química. É o que os químicos acharem conveniente chamar de ligação química. É isso que está escrito lá. Tá? Então, quer dizer, epistemologicamente, né, a gente constrói e avança, né, no nosso conhecimento de uma forma absolutamente diferente da comunidade dos físicos. Né? Mas, ontologicamente, a materialidade da nossa ciência é a mesma materialidade da ciência física. É nesse sentido. Que bom, né? Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta para o Marcelo, que queira ainda aproveitar um tempinho aí do professor? Senão a gente pode já fechar, né? Marcelo, assim, muito, muito obrigado. Soube aí das dificuldades para você fazer esse seminário, né?
Seminário com emoção, cara, é assim que funciona. Isso, com emoção, né? A aula que os meninos teriam agora, né, é uma aula de História, Filosofia e Sociologia da Química, né? Que legal, hein? Então, com a professora Priscila e com a professora Maria de Lourdes, né? Maria de Lourdes, ela é historiadora, né, da UERJ, professora da UERJ, e que se está somando a nós aí no programa já há uns 2 ou 3 anos já. E, bom, a tua palestra, o teu seminário, com certeza, né, ilustrou perfeitamente, né, o conteúdo da disciplina que eles vão estar trabalhando aí esse semestre, né. E eu acho que também foi bom porque também dá um grande chute inicial, né, no que, de fato, também eu vou trabalhar com ele na parte de filosofia da química. Né? É óbvio que o pessoal não tem uma expectativa de que eu seja um Marcelo, porque, como eu falei, eu sou um engenheiro químico de formação, e que na pós-graduação foi para bioquímica, né? E a bioquímica, assim, da mesma maneira que o Marcelo falou, né, ela, epistemologicamente, ela é completamente diferente da química. Isso é uma verdade. Né? É completamente diferente da química. Ela tem, como ele falou, né, ontologicamente a gente pode até reduzi-la, vamos dizer assim, a química, né? Mas a maneira de se construir o pensamento, a coisa toda é muito diferente, né? Então, vai ser um barato, assim, né? E é muito bom poder já contar com que vocês tenham assistido esse seminário, tenham apreciado bastante pelo que eu vi, né? Pelo movimento aqui no chat, pelas perguntas, enfim, né? E pela contribuição do Marcelo. Então, ótimo. Marcelo, muito obrigado. Eu vou fechar aqui a gravação